versículo nesta noite. Mais uma vez, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É bastante difícil, acho que estou mais nervoso que o irmão Isaac e a irmã Juliana, porque falar do presbítero Silas é difícil, mas também é fácil ao mesmo tempo, porque sabemos da pessoa que ele é, o grande homem de Deus, o grande servo de Deus, o qual eu tenho uma estima muito grande, um carinho. Quando eu estava começando, eu precisei conversar com ele, ele me orientou. Talvez se ele não tivesse me orientado, eu não estaria aqui hoje também. E me lembro de uma passagem que eu estava até de férias na época, o mesmo mandou uma mensagem para mim de madrugada. Talvez ele não se recorde, porque é muita coisa para ele, mas eu sabia que não era programada porque estava com o meu nome lá de madrugada. Irmão Jacques, eu estou orando por você, no momento certo Deus vai te abençoar, vai abrir a tua boca. Então ali, quando eu acordei, que vi aquela mensagem de madrugada, eu disse: tem um servo de Deus orando por você. E também dá para ter do presbítero Silas, a gente fica mais feliz. Mas eu vou deixar aqui um versículo da parte de Deus, que é da parte dele mesmo, que a palavra é dele, que se contém em Isaías, capítulo 41, versículo 10, bastante conhecido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E o versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Talvez a gente trouxe uma lembrancinha para o nosso presbítero, representando todos os obreiros, e eu guardei essa frase para mim. Eu disse: eu vou falar, não está na Bíblia, mas é uma forma carinhosa que, representando todos os obreiros, eu achei de falar. Todas congregações, outras áreas aí, tem coordenador, mas só nós temos o presbítero Silas. Amém? Amém. Meus irmãos, eu geralmente sou muito ligado para descobrir surpresas, mas esse ano eu acho que os irmãos fizeram muito bem feito. Todas as congregações que fizeram, desconfiei nada. E aí o presbítero Jefferson já tinha me falado da ceia, realmente faz 2 meses que eu não pude vir, eu mesmo problema no carro. E ele disse: hoje o presbítero tem que passar lá. Eu disse: Jesus, lá tem problema. Lá vem situação, Deus me dá graça, mas essa prova não foi boa. Queridos, Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui do João Barreto 2. Eu não vou me alongar, pois ainda os irmãos querem ouvir a palavra de Deus, mas em rápidos minutos eu quero agradecer pelo carinho, pelo apreço que os irmãos têm. O presbítero Jefferson, junto com a sua esposa, a irmã Diana, suas filhas, sua família em geral, e assim como cada irmão do Vasoleiro, dos jovens, o nome é Alfa e Ômega, muito bem. É bom vê-los aqui envolvidos no trabalho de Deus. Eu lembro, inclusive foi o senhor que pregou no dia que a gente começou, não foi? Foi o Ademir Costa que esteve pregando ainda aqui no outro salão. E algumas vezes, algumas pessoas nos perguntaram: o presbítero trabalha ali, naquela rua, será que funciona? Será que alguém vai se interessar de ir ali? Mas eu lembro que quando começamos aqui o João Barreto 2, Deus colocou o projeto Coração do Pastor, surgiu a oportunidade, e quando abrimos, o meu coração se encheu de muita fé, dizendo: Deus vai abençoar esta obra, Deus vai abençoar este trabalho. E graças a Deus, que Deus proveu para esta congregação um homem que é cheio de fé, né? O dirigente aqui da congregação de vocês é um homem que, para a gente ver ele desanimado, é difícil. Ele está sempre: o presbítero, vamos, que vai dar certo. E esse entusiasmo, ele é sentido na igreja do Senhor. E o sentimento, queridos, que eu tenho a respeito de vocês é que Deus ainda vai fazer muito mais. Amém, meus irmãos? Se a igreja perseverar, orando e jejuando, Deus, ele vai completar a boa obra que ele tem começado nas vossas vidas. Muito obrigado.
pelo carinho, pelas orações. Eu sei que os irmãos oram por nós. A carga que nós temos, ela não é simples, é uma carga pesada. Às vezes eu digo, meu Deus, é tão difícil levar, mas eu sei que os irmãos têm orado e têm nos compreendido quando muitas vezes não conseguimos chegar, por conta dos compromissos em outras congregações. E os irmãos sabem que sempre que precisar, os irmãos podem contar conosco, né? O Jadson falou, eu estava dentro da conta das ofertas, mas de fato em um momento nós estivemos com ele, orientando, ajudando. Eu fico feliz de vê-los aqui servindo, dando frutos na casa de Deus. Eu digo mesmo para todos os irmãos, quando precisar, pode contar com o presbítero Silas. Ele tem a cara assim meio fechada, ele é meio sério, mas se conversarem, nós estamos prontos. Se quiser me chamar para comer um cuscuz na sua casa, melhor ainda. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Não vou me alongar. Muito obrigado pela homenagem. Se eu soubesse, eu já tinha de marcar tudo, ficava até o final. A surpresa foi bem feita. Eu vou pedir desculpas que ainda vou ter que sair ao sol poente, mas outro dia a gente fica o culto inteiro. Amém, meus irmãos? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Aleluia. Queridos, vamos ouvir então a mensagem desta noite. Nosso diácono Ademir Costa vai estar ministrando aquilo que Deus colocar no seu coração. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com graça tua mão. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro ao teu lugar. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Amém? Assim como nos orientam o nosso coordenador e o nosso presbítero, não seria cansativo? Eu gostei que a surpresa foi linda, né? É bonito. Nós temos que cuidar da nossa liderança. Sempre foi bíblico e é bíblico. Temos que cuidar daqueles que cuidam da nossa área espiritual. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo 17. Lucas capítulo 17. Verso 1 até o verso 6 estarei lendo ele. E disse-lhe os discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmo, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé, como? Deixa eu repetir. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este amoreira: desarregai-te daqui e planta-te no mar,
e ela vos obedecerá. Quantos podem dizer amém? Amém. Esse texto sagrado, Jesus ele era muito participativo. Aqui no texto se chama uma das suas parábolas. Jesus ele se expressava de várias formas. Porém, Jesus ele não tinha um público especial. Para ele, todos são do mesmo tamanho. Então Jesus pregava para 11 pessoas, 3 pessoas, 5.000 pessoas. Só que diante do público de Jesus, tinha leigo e tinha doutor. Só que todos entendiam o que Jesus pregava. Jesus não tinha umas bancas, alcochoada, bem tratada, para que o povo sentasse. O público de Jesus se sentava na areia, em outras ocasiões, no monte, nas pedras. Jesus, ele tinha uma palavra que as pessoas iam porque amavam ver pregar, porque a palavra dele trazia e traz vida, e vida com abundância para nós. Você crê? Diga amém. Amém. Jesus ele começa a ensinar, só que aqui Jesus ele está transmitindo para os discípulos algo, e os discípulos começam a tremer um pouco, porque em Mateus capítulo 13, Jesus vai falar a respeito da mesma parábola, só que Jesus vai falar do reino de Deus. E Jesus ali em Mateus capítulo 13, o verso 30 e 31, ele vai falar que o reino de Deus, ele cresce aos poucos. E quando Jesus começa a falar, ele começa a falar da mostarda. E ele começa a falar de um grão que é muito pequeno. E você começa a me dizer, mas que mostarda? Que grão é este? Eu, haja vista, eu venho a entender e venho a interpretar que Jesus tinha por costume pegar costume judaico e nas suas mensagens introduzir. Por exemplo, quando ele começa a falar com os discípulos, ele vem falando, e quando ele entra aqui no verso 3 que eu comecei a ler, Jesus disse que tinha que os discípulos fizessem alguém mal, tinha que perdoar. E se essa pessoa fizesse 7 vezes mal a você, você tinha que perdoar. E os discípulos pasmou com aquilo, e os discípulos disseram, mestre, acrescenta a nossa fé. Quando eles falou isso, mestre, acrescenta a nossa fé, é porque ele estava dizendo, aumenta, porque o texto vai dizer, aumenta a nossa fé, porque eles estavam dizendo, é impossível uma pessoa pecar 7 vezes contra aquela pessoa, e aquela pessoa a perdoar. Mas Jesus Cristo começa a olhar para eles, e falar para ele que a nossa fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Aí é que começa a entender. Quando ele diz tem que ser como um grão, você vai entender muitas pessoas às vezes atropelando essa palavra e dizendo assim, a nossa fé é tamanho de um grão de mostarda. Jesus não disse isso. Jesus está dizendo como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, porque Jesus comparou a nossa fé como um grão de mostarda. Jesus Cristo, ele começa a falar de algo que é pequeno, não passa mais de que 1 ou 2 milímetros, um grão de mostarda, é metade de um grão de arroz, ou menor. Jesus chega a dizer aqui, o maior da terra, mas da sua terra, ainda tem alguns grãos que é menor, mas no momento ele está na cultura de Israel, e tinha um dizer na cultura de Israel, que quando alguém estava falando com outra pessoa, que iria numa área de diminuir aquela pessoa, de querer ofuscar aquela pessoa, aqueles usavam este pronome, dizia, você é como um grão de mostarda,
Ou seja, você não é nada, você não é ninguém. E Jesus pegou essa aí. Eu venho a entender que Jesus viera passar na feira. E Jesus veio olhar e dizer assim: hoje eu vou pregar sobre este grão de mostarda e vou transmitir uma mensagem para o meu povo. Ali Jesus, quando ele vai chegando, todos ali ficaram abismados quando ele disse da forma como um grão de mostarda. Por que um grão de mostarda? E Jesus disse: a sua fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Aí entra a mensagem desta noite. Em 10 minutos eu vou transmitir para você sobre fé. Jesus está falando aqui da fé, mas Jesus não se contradiz, não. Aí você me diz: sim, irmão Ademir, fé tem altura, largura, tamanho? Não. Aí você vai me dizer: mas o próprio Jesus, quando ele encontrou a mulher Filicinícia, no capítulo 15 de Mateus, e ela vai para ele e diz: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está completamente endemoniada. E Jesus olha para aquela mulher e dá uma pancada que não é fácil. Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Eu vim para a casa do meu Pai, eu não vim para a sua casa. Ela olha para Jesus e a Bíblia nos diz que a mulher, ela sacode-se nos pés de Jesus e adora a Jesus. E no momento que ela se ajoelha e adora Jesus, você sabe, no momento que nós adoramos, se ajoelhamos e buscamos eles com verdadeiro coração aberto, aquela mulher, quando fez isso, ele olhou para a mulher e disse: não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher dá uma lição de humildade e diz: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não tem jeito, levanta-te, vai, porque a tua filha está sã. Uma frase Jesus usa naquele dia e diz: eu não vi tamanha fé. Jesus agora fala de tamanho em Israel como esta mulher. Então Jesus não vai se contradizer, porque Jesus está, certo dia, Jesus está no barco e lá vem os discípulos. Quando os discípulos vão atravessando o mar, a Bíblia nos diz que veio uma tremenda tempestade, e a Bíblia nos diz que o mar vinha ao naufragar, o barco vinha ao naufragar. A Bíblia nos diz que quando o barco estava para naufragar, a Bíblia nos diz que Pedro começou a ficar desesperado. Era a quarta vigília, existia em Israel 4 vigílias. A primeira vigília, ela ia das 9 a 12, a segunda vigília das 12 às 3, a quarta vigília ia das 3 às 6, e a quinta vigília ia das 6 às 9. Jesus vinha na quarta vigília da noite, ou seja, a noite inteira eles remando, iriam se afogar, pedindo ajuda, mas a Bíblia nos diz que de repente veio flutuando sobre o mar alguém, e os discípulos ficaram completamente apavorados. E quando os discípulos ficaram apavorados, a Bíblia nos diz que eles ficaram com medo, e Pedro, olhando, pensava que era um fantasma. Mas quando Pedro olhou, Jesus dá uma frase, e a frase que Jesus dá é: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Deixa eu falar nesta noite sobre a sua vida. A água pode estar tentando naufragar, submergir aonde você está, e você está dizendo: está acabado, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Mas vem Jesus e está dizendo nesta noite sobre a sua vida: não temas, eu estou chegando. Quantos querem que Jesus está chegando nesta noite? Mas escute, Jesus vai chegando. Aí Pedro olha e diz assim: Senhor, se és tu, faz com que eu vá diante de ti e caminhe sobre as águas. Jesus disse: então vem, Pedro. Pedro vai caminhar
caminhar sobre as águas. Sabe por quê? A fé de Pedro naquele momento estava estável, estava completamente estável, e Pedro começa a caminhar, mas automaticamente Pedro começou a olhar ao seu lado. E o que era que tinha ao lado de Pedro? Tinha onda alta, tinha um vento muito forte, e Pedro começou agora a duvidar, e Pedro começou agora a ter medo. Um dos nossos problemas se chama medo, e quando Pedro começou a duvidar, vendo Jesus, Pedro começou a afundar, e Pedro disse uma palavra: socorre-me, Senhor. Jesus estendeu a mão para Pedro, dizendo: não temas, Pedro, eu estou aqui, Pedro, você não vai naufragar. Olhe para seu irmão e diga: essa tempestade vai passar. Diga para ele, este vendaval vai passar, você não vai afundar. Jesus está no controle. Aqueles que creem nesta noite, manda glória para Deus. Onde toma lá, recebe. Aleluia, canta sobre. É sim, não vai naufragar. Mas Pedro duvidou. A fé de Pedro naquele momento. Aí Jesus olhou bem para Pedro, levanta Pedro, coloca Pedro no barco e olha para Pedro e diz assim: ô homem de pouca fé. A palavra que eu li aqui em Lucas foi sobre fé. Ele olha e diz assim: ô homem de pouca fé, de pequena fé. Ou seja, será que a fé ela tem tamanho? Eu digo a você que não. Aí você me diz: mas manda-me, se Jesus em algum texto disse pequena fé, aqui e com a mulher cananeia disse grande fé, e com o centurião no capítulo 8 de Mateus disse fé como este homem, em Israel não encontrei de tão grande. Será que Jesus faz distinção de fé? Eu falo para você que não. Por que não? Segundo a Bíblia, Jesus Cristo estava falando de uma fé progressiva, ou seja, ele estava dizendo: no momento que eu e vocês depositar na mão dele aquele problema, nós temos que ter certeza que Jesus vai agir ao seu favor. Você não pode duvidar. Como eu posso te provar? Jesus Cristo chegou dentro desta parábola aqui e disse: olha, eu falei da menor semente de Israel, mas Jesus disse como um grão de mostarda. Ele não disse tamanho do grão. O grão de mostarda é pequeno. Agora segura, Jesus não estava falando do tamanho dele, mas Jesus estava falando da qualidade dele, que o grão carrega sobre ele. E qual era a qualidade daquele grão, da região? O menor grão que tinha, ele tem 1 milímetro ou 2, é pequeno demais, não dá quase para ver, mas Jesus viu qualidade nele, e Jesus olhou e disse: olha, se vocês tiverem fé com a qualidade desta planta aqui, quando ela cresce esta planta, deixa eu te dizer, essa semente, ela passa pelo fogo e ainda ela consegue revigorar as suas raízes. Ela é pisada, ela é colocada em lugar esterco, em lugar sólido, sem água, ela ainda vem a crescer. Olha a tua fé, e Jesus está falando sobre ela. Quando ela é colocada, ela é plantada. Jesus estava falando das qualificações dela. Qual eram as suas qualificações? As qualificações dela era que ela ia crescer em lugar árduo, em lugar pisado e até tocar fogo, mas ela cresceria, e quando ela começasse a crescer, olha para você, os galhos dela serviriam de apoio para os pássaros ficar nela e fazer casa sobre ela. Jesus estava dizendo, ela cresce de 2 a 4 metros de altura, é uma árvore linda, frondosa, e Jesus estava dizendo, a fé tem que ser como ela, a fé tem que ser assim, passar pelo aperto, passar pelo fogo, passar pela dificuldade, passar por muito aperto, mas Jesus está dizendo, continua firme, acreditando que você vai ver o resultado da sua fé. Ei, Jesus quando falou do resultado aqui na fé, ele estava dizendo, em Mateus, ele chega a comparar o grão de mostarda com o reino de Deus. Capítulo 13, verso 30,
dar uma palavra nesta noite sobre a sua vida. Talvez você se ache bem pequenininho, mas ninguém começa de cima. Se tiver algum pedreiro aqui, ou algum mestre de obra, ele vai dizer que o prédio começa de baixo e não de cima. Deixa eu te dizer, talvez neste momento você se sinta pequenininho e está dizendo assim, não tem jeito, mas é das coisas pequenas que Deus age poderosamente. Deixa eu te mostrar, quem disse a você, ou quem imaginava, no livro de Gênesis 38, um jovem que foi vendido como escravo e ficou dentro da prisão 17 anos, que ele iria ser alguma coisa. Quem foi que disse a você? Mas ele era pequeno, era, mas foi crescendo, mas foi crescendo, mas foi crescendo, começou a brilhar, começou a aparecer, não que ele quisesse, porque quando você é pequeno que começa a crescer, você não aparece, mas Jesus Cristo é quem aparece na sua vida. Jesus Cristo é na sua vida. Quem foi que disse para você, uma pessoa que era pequenininha, uma pessoa que na vista dos seus 7 irmãos não valia nada? Quem era esta pessoa? Davi, 7 irmãos, foi para a consagração, mas ele ficou fora. Jessé escondeu o seu filho para ele ser consagrado, mas não adianta esconder você ou colocar a mão em cima de você para te apagar. Você já está na agenda de Deus. Você já está na agenda de Deus. Olhe para seu irmão e diga, a sua vitória está na agenda de Deus. Fale para ele. Diga para ele, tem hora, dia e mês marcado. Deus vai te dar vitória. Quantos aqui querem esta noite? Sacuda a mão, manda glória. É pequeno, é pequeno aqui, é pequeno no local, sim, é difícil no local, compreendo, mas sim, olhe para as irmãs, não vai ficar pequenininho desse jeito não, Deus vai fazer crescer. Olhe para os jovens, não vai ficar pequenininho não, Deus vai fazer crescer. Olhe para as crianças e digo, não vai ficar pequenininho não, Deus vai fazer crescer. Olhe para o nosso culto e digo, não vai ser pequeno não, Deus vai fazer ele prosperar, Deus vai levantar, Deus vai exaltar. Quantos estão sentindo a presença do nosso Deus nessa noite? Se você quer ele tem fé, manda glória para Deus. Quem disse a você que qualquer pregador famoso ele começou pregando lá no Belenzinho ou na nossa sede? Não, começa pela rua. Quem disse a você que as cantoras famosas começou a cantar diante dos grandes congressos? Não, começou pelas ruas, mas foi pequeno e Deus foi levantando, foi pequeno e Deus foi levantando, foi pequeno e Deus foi levantando. Ei, você tem que crer num Deus que levanta aquele que ninguém vê, mas ele está com a sua mão tudo dizendo assim, você é meu, você é meu, você é minha, você é minha, você é escolhida, meu Deus. Olha para seu irmão, diga para ele, você pode se achar pequeno, diga, você pode se achar pequeno, mas Deus está vendo uma árvore frondosa na vista dele, você vai crescer e vai prosperar. Pode estar em canto difícil, pode estar em canto que não dá nada, pode estar em canto que não vai dar certo, mas deixa eu te dizer nesta noite, Deus está olhando e está dizendo, vou mudar este dito
enche nessa noite, vai enchendo Jesus, vai enchendo, batida por teu Espírito Santo, renova nessa noite, essa noite Deus, Ele marcou encontro comigo, Ele marcou encontro com você nessa noite, Ele quer, aleluia, preencher o vazio que está dentro da tua alma, preencher o vazio que está dentro do teu coração, Ele quer limpar, tirar a angústia, tirar a tristeza, tirar a mágoa, Ele nessa noite está aqui o dono da igreja, está aqui quem batiza, está aqui quem faz milagre, está aqui quem cura, está aqui, aleluia, quem faz o movimento na igreja. Enche Jesus, enche, vai enchendo, sopra o vento, Jesus, sopra, enche Jesus, batiza Jesus, vai enchendo, vai renovando, é noite de renovo, é noite de batismo, é noite